Quarta-feira, 4 de maio, está começando mais um canal de notícias aqui pela UPF TV. E esses são os destaques que nós preparamos para esta edição. Em um cenário de recessão econômica, vamos mostrar que tem um setor que está enfrentando bem a crise, é o mercado das empregadas domésticas. Na Semana do Trabalhador, os cuidados que empregado e empregador devem ter para evitar as doenças no ambiente de trabalho. Em Palmeira das Missões, o calendário de vacinação segue até 30 de maio para crianças acima dos 6 meses de idade até os 5 anos, gestantes com filhos recém-nascidos e idosos. E ainda como acontecem as práticas religiosas das comunidades senegalesas e muçulmanas de Passo Fundo. Continue com a gente porque você sabe, né? Aqui encontra mais conteúdo. A crise econômica brasileira tem tirado o sono e o trabalho de muita gente. Diversos setores enfrentam quedas bruscas no faturamento e, por isso, estão demitindo funcionários em grande número. Apesar dessa turbulência, tem um segmento que conseguiu importantes conquistas e está enfrentando bem esses tempos difíceis. É o setor dos trabalhadores domésticos. O desemprego no Brasil nunca foi novidade, mas agora está assustando toda a população. 10,2% dos trabalhadores estão fora do mercado, sem ocupação, ou seja, 10 milhões de brasileiros estão em casa. Em Passo Fundo, o Cine estima que haja 8 mil desempregados. Só em março foram encaminhados 1.011 pedidos de seguro-desemprego. 809 candidatos foram encaminhados aos empregadores, mas somente 76 se deram bem e voltaram a trabalhar. Passo Fundo vem desde janeiro. No primeiro mês, fechando com pouquíssimas vagas negativas, em torno de 8, tendo uma surpresa muito enorme, até para nós que trabalhamos dentro da fundação, que foi de 297 vagas no mês de fevereiro, e o mês de março, que nós estávamos na dúvida se fecharia positivo ou negativo o emprego em Passo Fundo, também fechou positivo com um saldo de 87 vagas. O que mais alavanca o crescimento, esse saldo positivo no emprego em Passo Fundo é o comércio e a prestação de serviço. E o que puxa todo o mês para baixo é a indústria de transformação e a construção civil. O cenário econômico pode até estar ruim, mas não para todas as profissões. Em 2015, os trabalhadores domésticos conquistaram novos direitos, como intervalo, adicional noturno, banco de horas, férias fracionadas e seguro-desemprego, entre muitos outros. Desde 2013, ano em que a PEC das domésticas foi aprovada e virou lei, que esse segmento vem alavancando o setor de prestação de serviços no Brasil. Em 2015, as domésticas também tiveram um aumento real de 4,6% nos salários. A categoria foi a única a receber um aumento de renda real no ano passado. Em Passo Fundo, esse mercado não sofreu grandes oscilações, mas também não abriu novas vagas. Nós acompanhamos algumas coisas pelos pedidos de seguro-desemprego quando tu olha que é um profissional doméstico. Está no mesmo nível, não se tem hoje nenhuma prospecção de grande melhora depois das leis. A gente tem acompanhado, na verdade, muito mais demissões de doméstica do que contratações, porque as contratações até não passam por nós, pelo que a gente tinha de vagas para esse setor e que hoje não se tem mais. Então, tem surgido muito menos oportunidades nessa área para os domésticos do que a gente tinha antes da lei. Com crise ou sem crise, tem gente que não abre mão dos trabalhadores domésticos. É o caso da Solange. Há 6 anos, ela contratou a Clara Inês, já com carteira assinada. Com o passar dos anos, a categoria foi conquistando novos direitos e a doméstica não ficou de fora. Com certeza, bem melhor para as domésticas, porque a gente tem uma garantia do que tu faz, do que tu pretende fazer ou crescer, tanto para mim quanto para ela. Um trabalho digno como qualquer outro emprego. Eu penso assim, sempre trabalhei com isso, nunca tive reclamação nesse ponto, e com ela não ia ser diferente. Eu sempre assinei carteira, mesmo anterior a ela. Ela, no início, como a gente não se conhecia, ela começou um período assim para a gente se conhecer, mas logo a gente efetivou e ela é legal desde que iniciou. É uma coisa que eu valorizo muito, o trabalho de doméstica. Então, eu acho que ela precisa também ter os seus direitos, ela também tem que cuidar da sua família. Eu me sinto
A gente se sente responsável e eu sinto que ela faz as coisas de coração. E a parceria, que já dura tanto tempo nos afazeres domésticos, também acabou virando uma amizade. E ela é meu braço direito, na verdade, né? Me auxilia muito. Sem ela, não poderia fazer minha outra parte da administração. Fora os afazeres domésticos, quando eu preciso viajar, ela que toma conta. Tomamos o cafezinho juntas, comemos chocolatinho juntas, choramos nossas questões, os filhos, a situação, tanto eu quanto ela, né? Então sentimentais, a gente se complementa. O que ela precisar, eu estou sempre disposta a fazer o melhor possível. E ela é uma ótima patroa para mim, não tem o que reclamar. E a gente é amiga, parceira, não somos patroa nem empregada. Ela acaba sendo uma pessoa da família, é alguém que eu conto sempre com ela. E eu tenho certeza que ela também conta comigo. Bom, para o canal de notícias, esta é a Semana do Trabalhador. Por isso, nós estamos recebendo convidados que estão aqui falando sobre temas variados que envolvem emprego, trabalho. Nós falamos do primeiro emprego, das oportunidades do trabalhador experiente, esse que tem mais de 50 anos. E hoje nós vamos falar da saúde do trabalhador. Com a gente aqui no estúdio, a médica do trabalho, Sabine Chedid, que também é a presidente da AMEPLAN, a Associação Médica do Planalto. Doutora Sabine, seja muito bem-vinda ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu, Thaís, é uma grata satisfação estar aqui. E ainda mais para falar de um tema que é o meu dia a dia, né? Saúde do trabalhador. De forma geral, como é que a gente pode classificar a saúde do trabalhador brasileiro? Bem, Thaís, o que nós temos de estatísticas envolve principalmente os acidentes de trabalho, né? E acidente de trabalho tem a ver com a saúde, mas deixa ainda muito a desejar. Em termos de saúde do trabalhador, certamente nós estamos com nossos números bem abaixo da realidade, de fato. Mas como um todo, como a saúde do brasileiro como um todo também, a saúde do trabalhador e mais especificamente em algumas profissões, ela está comprometida. Se a gente for comparar a situação, as estatísticas, ainda que não exprimam de fato a realidade, se nós formos comparar essas estatísticas com as de outros países, temos ainda muito que avançar, doutora Sabine? Sem dúvida, Thaís. Os números, eles nos indicam que a prevalência e incidência está praticamente acima de qualquer outro país. Claro que temos países do Ocidente, né, que tem uma mão de obra também muito grande, não qualificada, que tem números altos de acidentes. Mas o Brasil realmente tem muito que avançar, com certeza. Quais são os principais motivos relacionados à saúde ou à falta dela que acabam afastando o trabalhador do mercado de trabalho? Bom, afora essas questões que afastam qualquer indivíduo do seu meio social, como as infecções de vias aéreas superiores, que são essas questões mais comuns, nós temos as doenças osteomúsculo-ligamentares, né? É um nomezinho meio comprido, mas que afeta o osso, o tendão, o músculo ou articulação, né? Isso inclui as famosas tendinites? Isso aí, exatamente. No passado, elas levaram o nome de LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje a gente tenta evitar esse nome, porque não é só pelo esforço repetitivo, e a gente chama de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas envolve, assim, questões ligadas a problemas no ombro, na coluna, na mão, né? Uma série de transtornos osteomusculares ou osteoligamentares. O trabalhador, ele normalmente sabe que está sendo acometido por uma doença relacionada ao trabalho ou muitas vezes essa informação não fica clara? Falta muita orientação. Falta muito conhecimento, tanto para o trabalhador, Thaís, quanto para o empregador, né? Nós temos vários programas de saúde ocupacional, programas que são legalizados, né? Mas o que a gente observa é que, via de regra, esses são programas com documentos base de gaveta, né? Ou seja, se contrata um profissional para que seja elaborado esse programa para o cumprimento da lei. Única e exclusivamente. Então, uma vez por ano se renovam aqueles programas. Mas, na prática, o empregador desconhece o real risco ou
aquela atitudezinha que a gente chama de avestruz, né? De que enterra a cabeça na areia. Mas, afinal, que a gente vê que o trabalhador precisa mais informação. O dono da empresa tem responsabilidade sobre a saúde dos trabalhadores, certo, doutora Samini? Ele vem, de uma forma geral, cumprindo com suas obrigações? Em parte, né, Thaís? Em parte. Tem muitos empregadores extremamente conscientes. Nós temos empresas, clientes que dizem assim, ó, façam o que for necessário, independente de custo. Mas muitos trabalhadores realmente, muitos empregadores, perdão, eles realmente não cumprem a legislação ou cumprem a legislação única e exclusivamente, né? Aquele pro forma, né? Tô fazendo, contratei fulano para fazer, mas há uma responsabilidade solidária, né, do empregador. Então não é só delegar para o engenheiro tal ou para o médico tal a resolução dos problemas de dentro da empresa. Agora tem o outro lado também, tem o trabalhador que muitas vezes não usa os EPIs recomendados ou que faz mau uso da sua doença ocupacional como uma forma de afastamento mesmo do trabalho. Sim, Thaís, não só de afastamento do trabalho, como depois de oferir algum ganho, né, algum benefício pecuniário, alegando alguma doença relacionada ao trabalho. É muito complexa essa questão de fazer o diagnóstico das doenças relacionadas ao trabalho. Existem algumas que são o que a gente chama de classe 1 de Schilling. Então, assim, só vai ter a asbestose, que é uma doença pulmonar, quem estiver exposto no trabalho à poeira do asbesto. Agora, a grande maioria dos transtornos, o trabalho entra como uma concausa, uma causa adicional. Então, aparece, assim, exacerba um sintoma que esteja leve ou desencadeia uma doença que esteja latente. Então, nessas questões, principalmente emocionais, né, da depressão, os transtornos osteomusculares, isso acontece muito. Bacana é que os dois possam cumprir a sua parte, tanto o empregador quanto o trabalhador. Esse é o cenário ideal. E conhecimento, né? O conhecimento a respeito do seu trabalho, dos riscos do ambiente de trabalho é fundamental. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Muito obrigada, querida, igualmente. Bom, o município de Palmeira das Missões estendeu até o dia 30 de maio o prazo para o calendário de vacinação contra a gripe. A cidade já vacinou mais de 3.900 pessoas. Esse número representa mais da metade da meta estipulada pela Secretaria de Saúde do município. Podem receber a vacina crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes que ganharam filhos a menos de 45 dias e idosos. Amanhã a equipe de vacinação de Palmeira vai estar pela manhã no distrito de Santa Rosa e à tarde no Alto União. E amanhã a assistência social da cidade de Casca vai fazer a distribuição de roupas, calçados e cobertores que foram recolhidos na campanha do agasalho deste ano. A entrega vai ser realizada no Salão Centenário, que fica ao lado da Igreja Matriz, do meio-dia até as 9 da noite. Lembrando que a campanha do agasalho é destinada a todas as pessoas beneficiadas por programas sociais ou que precisam de agasalhos na cidade de Casca. Informações no telefone que aparece aí na tela. Depois do intervalo, a gente fala sobre como acontecem as práticas religiosas das comunidades senegalesas e muçulmanas de Passo Fundo. A gente já volta.